O Vale do Rift, na África, é definitivamente um dos lugares mais perigosos do mundo para o pescador. Tempestades chegam de repente. Crocodilos gigantes atacam de surpresa. Hipopótamos despedaçam você até a morte. E gangues rivais podem matá-lo por causa dos peixes. Mas as recompensas de pescar aqui podem ser espetaculares. Há relatos de gigantes raros, porém reais, que vivem aqui. Então, resolvi ir até um dos locais de pesca mais mortíferos do mundo, já que pode ser a minha última chance de pegar esse enorme monstro do rio. Esta pode ser a minha missão mais perigosa de todas. Monstros do rio. Perca do Nilo. Eu sou Jeremy Wade. Ganhei renome investigando histórias de pescador improváveis do mundo todo e rastreando os monstros do rio sedentos por sangue que estão por trás delas. Existe um lugar onde eu soube que a taxa de mortalidade dos pescadores vai além de todos os outros. O Vale do Rift, no leste da África, é o berço da humanidade. Formado por duas placas continentais que estão se separando, é uma cicatriz enorme que engloba vários países e contém uma série de lagos e rios. Quero descobrir se é muito perigoso pescar por lá. Mas eu também quero pegar o gigante que vive no coração desta região. A perca do Nilo é o maior peixe de água doce da África. E o motivo para os pescadores locais estarem colocando suas vidas em risco há milênios. Apenas um animal pode alimentar uma aldeia inteira. Aparentemente, esse peixe pode atingir o peso de mais de 180 quilos e medir mais de 1,80 m. São predadores de emboscada e comem qualquer coisa que caiba na boca. Inclusive percas do Nilo com até 1/3 de seu tamanho. Gigantes como estes costumavam ser pescados regularmente, mas como em várias partes do mundo, as pressões da população levaram à pesca excessiva. Eu achava que esses grandalhões já tivessem sumido, mas há alguns meses recebi algumas fotos que sugerem que a monstruosa perca do Nilo ainda existe por lá. Então viajei até o coração da África, para o Nilo Branco, em Uganda, o lugar dessa pesca extraordinária. Neste momento, estou pescando no mesmo lugar onde a maior perca do Nilo do mundo, pesada com precisão, foi pescada com varilhinha. Esse peixe pesava pouco menos de 113 quilos e tinha quase 2,10 metros. Infelizmente, esse peixe foi atacado por um crocodilo e não sobreviveu aos ferimentos, então não está mais no rio, mas é bem possível que existam outros do mesmo tamanho ou até maiores. Vou tentar desse jeito. Pronto. Alguma coisa mordeu a isca, mas não estava muito confiante. Puxou por meio metro, mas depois parou. Fez um círculo e lá vamos nós. Um peixe fisgou. Preciso tirar essa cremalheira. A linha está subindo, a linha está subindo. É uma perca do Nilo e de bom tamanho. Aí está. Nesta parte do Nilo, o objetivo é puxar o peixe rapidamente antes que os crocodilos venham atrás de uma presa fácil. É uma perca do Nilo de tamanho considerável e um belo começo para minha busca por esse gigante. Esta é uma captura muito incomum. Ela engoliu a cabeça da isca primeiro. Ela engoliu até aqui. Acho que foi a barbatana dorsal da isca.
que acabou ficando presa na garganta do peixe e não o anzol. Muito bem, vou tentar deixar nesta posição. Veja só. Vamos abaixar. Tá certo. E belo peixe. Deve ter uns 32 quilos. É um belo peixe, lindo, com uma coloração linda e também muito forte. Esse rabo em forma de pá e o corpo musculoso indicam um peixe feito para usar sua energia e aceleração. Esses peixes são predadores de emboscada que confiam em seus grandes olhos para avistar a presa. Vejam a boca cavernosa dessa criatura. Ela engole um peixe inteiro. Preciso deixar esse peixe se recuperar antes de soltá-lo, e isso significa ficar exposto a um possível ataque de crocodilo. Mas aqui, no meio do rio, é minha única alternativa. Agora quero fisgar um peixe que pese o triplo desse aí. Incentivado pelo meu sucesso e ciente de que pode haver monstros ainda maiores, resolvo descer o rio para fisgar o próximo peixe. Pois a agitação causada pela pescaria do primeiro peixe pode ter assustado tudo que estivesse por perto. Mas enquanto vou descendo, vejo uma barreira fortificada na água, o que confirma que os crocodilos são um problema real por aqui. Isso é proteção para alguma coisa na água? Sim, é para os crocodilos não chegarem. Esses moradores arriscam suas vidas quando coletam seu suprimento diário de água. Essa barreira é sólida e bem forte. Não há muito espaço entre os gravetos. E isso é para impedir que os crocodilos ataquem as pessoas quando elas vêm buscar água. Isso é um sinal definitivo de que as pessoas daqui levam os crocodilos muito a sério. Neste trecho do rio, pessoas foram mortas por crocodilos? É sim. Um pescador local perdeu a vida e, pelo visto, isso é muito comum. Sabe-se que os crocodilos matam centenas de pessoas a cada ano, fato que os torna responsáveis pelo maior número de ataques letais a humanos do que os leões, os ursos e os tubarões juntos. Talvez eu tenha arriscado muito ao segurar aquele peixe dentro d'água. Os moradores locais certamente não fariam isso. Mas não devo apenas tomar cuidado com as criaturas dentro da água. O clima é extremo e pode mudar em questão de minutos. A tempestade pode agitar um pouco os peixes e incentivá-los a comer. Mas quando se trata de relâmpagos, não sei se segurar uma vara de metal em pleno ar é uma ideia muito boa. Então, se nenhum peixe morder, com certeza não será para mim uma grande decepção. Tempestades nesta parte do mundo são repentinas e brutais. Em 2008, 18 pescadores se afogaram quando seu barco virou numa tempestade em algumas horas de distância daqui. Então resolvi recolher minha linha. Fomos expulsos do nosso ancoradouro na margem. Estamos ensopados. Se não tomarmos cuidado, podemos nos tornar o próximo caso fatal. Com a mesma rapidez com que chegou, a tempestade vai embora. Só espero que ela não tenha estragado minha pescaria. O problema com a chuva pesada é que um monte de terra das margens vem parar no rio e mudam a cor da água. E quando você está tentando fisgar um predador como esse, pode esquecer. Por sorte, encontrei um trecho mais limpo aqui, perto da margem, mas está mudando de cor neste momento. Se mais terra descer das margens ou se chover mais, isso pode acabar com a minha pescaria. Será que essa pescaria vai provar que a perca do Nilo gigante ainda existe? Sem dúvida, isso é um peixe. O problema ali é que está chegando uma tempestade das grandes. Com relâmpagos e tudo. A tempestade parece ter dado a volta e era exatamente isso que eu não queria. Minha vara de fibra de carbono é como um condutor de eletricidade conforme o vento aumenta. 10.000 pessoas são mortas por relâmpagos no mundo todo. E Uganda é famosa por ter a mais alta incidência de tempestade do mundo. Isso é um bagre. E parece que é bem grande. Preciso puxar esse peixe antes que a tempestade volte. Na verdade, eu estava atrás de uma perca do Nilo. Mas este é um bagre de bom tamanho. Este é um bagre semitundo.
E está faltando um pedaço de seu tentáculo aqui, mas é totalmente diferente de uma perca do Nilo. Corpo longilíneo. Também é um predador, dá para ver os feixes de músculos bem claramente deste lado. Os bagres se sentem em casa em águas lamacentas, com seu poderoso olfato e capacidade de perceber movimento em meio ao lodo. Não é surpresa eu ter fisgado um destes em vez de uma perca do Nilo. Muito bem. Vou devolver para a água rapidamente e depois temos que sair daqui. Oh. Não quero ficar preso em outra tempestade letal. Além disso, este rio está rapidamente se transformando em um lamaçal. Não vou conseguir pegar um predador como a perca do Nilo por um bom tempo. Então, resolvo subir o Nilo Branco até sua fonte, no Lago Vitória. Este é o Lago Vitória, um dos maiores lagos de água doce do mundo. Mas também é um lugar onde me disseram que ainda estão pescando a perca do Nilo, em grandes quantidades. Parece um lago calmo, mas minha tranquilidade está prestes a ser perturbada. Se eu tinha dúvidas de que tinha vindo a uma região perigosa para pescar, o fato de ver o corpo de um pescador sendo levado por uma ambulância improvisada confirma que esta pode ser minha missão mais perigosa. Isso mostra como são bastante frequentes os acidentes com os pescadores. Eu cheguei ao lago e tinham chamado a polícia porque um corpo havia sido encontrado às margens do lago. É difícil determinar o que aconteceu, mas parece que esse pescador não sabia nadar e de alguma forma foi parar dentro da água. Mas esse é um lago muito grande, então é como se você estivesse pescando em alto mar. De certa forma, não é nenhuma surpresa. As pessoas saem para pescar em barcos frágeis. Apenas mais um exemplo dos perigos e também da frequência desses acidentes. Talvez o pescador tenha ficado preso na tempestade que acabei de evitar. É um choque de realidade ver que a morte dele quase não teve impacto. Mas neste lugar é uma surpresa qualquer pescador sobreviver aos predadores mortíferos ou sobre as águas violentas. E se eu não tomar cuidado, o meu corpo pode ser o próximo a ser retirado da água. Vim até o Lago Vitória, no Vale do Rift, na África, para provar que ainda existem percas do Nilo monstruosas por aqui. E também que eu posso sobreviver a essa pescaria no lugar onde elas vivem, a mais antiga e talvez mais perigosa região de pescaria do mundo. O Lago Vitória fica no centro do sistema do Vale do Rift africano. Ele já secou várias vezes ao longo de sua história, então as percas do Nilo não eram originalmente encontradas por aqui. Entretanto, no fim dos anos 50, elas foram trazidas para criar uma indústria para os países circundantes. E em apenas algumas décadas, elas dominaram o espaço, ultrapassaram as espécies de peixes nativos e alcançaram um tamanho enorme, já que não tinham nenhum verdadeiro predador natural. Esse peixe tinha aparentemente 154 quilos, mas foi pescado há uns 5 anos. E os moradores locais não viram nada tão grande desde então. Como o lago cobre uma área de 67.300 km², podem existir alguns gigantes que permaneceram escondidos. Essa é uma enseada no Lago Vitória. Aqui estão pescando percas do Nilo e não são poucas. Eu estou falando de grandes quantidades. Este barco está cheio delas, é uma atrás da outra. Mas nenhuma delas é o gigante que estou querendo. Um papo rápido revela que este navio freezer recolhe os peixes fisgados por uma frota de 30 pequenos barcos pesqueiros. Isso é pesca em escala industrial. Esse barco está aí já há uns 3 dias e há cerca de 3 ou 4 toneladas de peixe ali dentro. É muito peixe. Fui convidado para visitar uma fábrica para ver a indústria da perca do Nilo em ação. Ela gera milhares de empregos para a região e lucra mais de 200 milhões de dólares por ano. É por esse motivo que a perca do Nilo gigante é tão rara hoje em dia. Então, aparentemente, 10 ou 12 toneladas de peixe processado saem dessa fábrica todos os dias, o que é uma quantidade enorme. É realmente impressionante se você pensar que é um peixe de água doce. Bom, há uma quantidade impressionante de peixes saindo do lago. Mas uma coisa que realmente me chocou é que os maiores deles são muito poucos e muito raros.
Estou tentando fazer o cálculo e acredito que eu teria que pescar uns 1000 peixes desse tamanho para ter meia chance de fisgar algo com metade desse tamanho. Então, teria que tentar encontrar um lugar onde não exista uma pesca comercial tão intensa. Resolvo subir mais o Vale do Rift até a Etiópia, já que a pesca por lá está longe de ser industrial. De fato, ela ainda é feita basicamente do mesmo jeito que tem sido realizada há dezenas de milhares de anos. E a perca do Nilo sempre foi o grande prêmio. A Etiópia é uma das mais antigas e mais ricas culturas do mundo. Este é o berço da humanidade. O lar de Lucy Hardy e muitos dos chamados elos perdidos. Mas também existem sinais dos primeiros pescadores aqui, no Museu Nacional da Etiópia. Me permitiram ter acesso aos bastidores do museu. E nesta sala aqui estão alguns dos mais antigos restos humanos do mundo. Mas o que estou examinando agora são alguns dos primeiros implementos de pesca. Fica claro que eram utilizados para pesca porque no mesmo lugar foram encontrados restos de peixes e também encontraram um crânio. Só que o crânio tinha 90 centímetros, então o peixe inteiro devia ter uns 2,40 metros. Então quem usava esses arpões poderia estar atrás de peixes bem interessantes naquela época. É emocionante me sentir tão perto das primeiras ferramentas do meu ofício. Acontece que esse crânio pertencia a uma perca do Nilo gigante. Parece que este monstro dos dias modernos tem sido um valioso prêmio por milhares de anos. Os antigos egípcios reverenciavam a perca do Nilo pela quantidade de alimento que elas poderiam fornecer. Até mumificavam e enterravam esse peixe sagrado junto com seus mortos. Não é surpresa existir uma indústria enorme pescando esses peixes hoje em dia. Para fisgar um deles, preciso ir aos locais de mais difícil acesso, onde a pesca é tão perigosa que nem os moradores locais se arriscam. Talvez seja aqui que vou encontrar meu gigante. Estas são as cabeceiras do Nilo Azul, na Etiópia. Daqui, esta água segue por alguns milhares de quilômetros até o Mediterrâneo. Existem dois principais braços do rio Nilo. Iniciei minha busca no Nilo Branco, em Uganda. Mas este é o Nilo Azul, e a perca do Nilo é encontrada por toda a sua extensão. Essas cataratas são conhecidas aqui como Tisizef, que significa água que solta fumaça. A névoa deixou as pedras escorregadias demais. Se eu cair nessas águas agitadas, posso ser levado corrente abaixo rápido demais para ser resgatado. Definitivamente não há pesca comercial por aqui. Então, talvez nessas cataratas eu consiga pegar meu monstro. Tem um peixe. Estreia nesta sexta, às 7h40 da noite. Só no Animal Planet. Estou na Etiópia, tentando fisgar o maior peixe de água doce da África, o imputa, ou perca do Nilo. Tem um peixe. Tem um. Ah! Soltou. Era um peixe, mas escapou. Eu senti uma batidinha. Depois apertou e então eu senti alguma coisa na ponta. Vou puxar para ver. Não estou vendo indício nenhum aqui. Marcas de dentada, nada parecido, mas tinha alguma coisa na ponta. Acho bom jogar essa linha de novo imediatamente. Continuo pescando por mais algumas horas, mas se havia alguma coisa nesta piscina natural, assustou-se e fugiu. E não parecia que era o gigante que eu estava procurando, então resolvo seguir em frente. Vou para o sul, para outro lago, já que fico sabendo que a perca do Nilo é a espécie mais procurada por essa aldeia.
As técnicas de pesca aqui continuam praticamente as mesmas há milhares de anos. Talvez, se eu deixar meu equipamento de alta tecnologia para trás e me juntar a esses pescadores, eles compartilhem seus segredos sobre o local onde fisgam seus peixes. Este é o Lago Chamo, no Vale do Rift, na África. E observando a paisagem, mesmo hoje, no século XXI, este lugar tem cara de ser capaz de abrigar um verdadeiro monstro do rio. O Lago Chamo fica no sul do Vale do Rift, na Etiópia. E ele é famoso pelo tamanho das feras que vivem aqui. E essas feras não são apenas peixes. Geralmente analiso uma área antes de pescar. Mas não estou sozinho neste lago. E não sei muito bem se gosto disso. Não estou acostumado a disputar uma vaga com devoradores de gente. Esses bichos podem consumir até metade do próprio peso numa única refeição. E muitas vezes os pescadores são o cardápio. Situações como esta fazem você repensar qual seria a sua posição na cadeia alimentar. Normalmente, o caçador sou eu, mas eu tenho consciência de que preciso olhar à minha volta e ficar esperto, porque tem alguma coisa de olho em mim. Bom, agora eu estou um pouco mais relaxado. O crocodilo continua em meio àqueles juncos ali. Eu não tinha visto o bicho, mas ouvi a sua movimentação enquanto ele andava entre o junco. Parece que a grande perca do Nilo só vai ser encontrada onde o perigo é grande. Espero obter conselhos de sobrevivência de um grupo de pescadores acampados às margens do lago. Por que ela está suspensa? Por que suspenderam acima do nível do chão? Bom, um motivo para estar suspensa é para mantê-la sequinha. Mas existe também uma variedade de animais por aqui que são ativos à noite e dizem que até pitons podem se aproximar de você se você estiver no chão. Ano passado, um homem foi quase morto por uma piton de 4 metros. Ele só escapou porque usou seu celular para dar o alarme. Quer dizer que vocês moram aqui durante o ano todo? Realmente, é um estilo de vida muito extremo. Eles estão separados do resto da sociedade. Mas eu acho que muita gente aqui tem passados obscuros e realmente não podem voltar. Então isso explica por que eles vivem tão distantes. É uma existência muito primitiva e eles suportam os verdadeiros perigos que acompanham esse estilo de vida. É uma sociedade sem lei, em todos os sentidos, e eu não estou muito à vontade com a presença deles. Ao que parece, alguns desses homens são procurados pela polícia por crimes que incluem assassinato. Este homem está dizendo que não faz muito tempo ele estava pescando com um amigo quando foi atacado por uma gangue rival. Conflitos como esse vêm acontecendo há séculos. Roubaram as redes e os barcos dele, e ele deu sorte de escapar com vida. Os perigos aqui vêm de todas as direções. Sinto-me honrado, mas um pouco desconfortável quando esses pescadores marginais me convidam para comer com eles. Isso aqui é tilápia? É tilápia? Bom, vou colocar um pouco de tempero. A tilápia é um peixe pequeno, mas é um alvo comum, pois são mais fáceis de pescar do que a perca do Nilo. Muito bom. Sushi de tilápia. Até que não está mal. Obrigado. Eu já vi que se quero pescar aqui, preciso entender os riscos que vou enfrentar. E quanto aos perigos do lago, eu vi os hipopótamos, os crocodilos. Isso é uma coisa que preocupa vocês diariamente? Não, na verdade... A maioria desses animais, os hipopótamos e os crocodilos, ficam perto da margem. Essa é a área perigosa. Então, o que eles fazem? Eles jogam as redes no meio do lago em águas mais profundas. Mas, obviamente, eles ainda precisam passar pelas águas rasas na ida e na volta. Mas eles dizem que gente que trabalhava com eles foi morta tanto por hipopótamos quanto por crocodilos. Apesar do seu olhar entediado, muitos consideram os hipopótamos os animais mais perigosos da África, já que matam os pescadores com frequência. Este homem sabe o quão real esse perigo é.
Ele foi atacado por um hipopótamo há alguns meses, a caminho do lago, onde ia pescar a perca do Nilo. እና ማለት ያው ከጓደኞቼ ጋር ነበርኩኝ ያው ማለት Ele estava caminhando com suas redes pela trilha. Então, ele viu um hipopótamo. E quando viu o hipopótamo, deu um grito. E seu amigo saiu correndo. Nesse momento, o hipopótamo o atacou. O que aconteceu depois foi que o hipopótamo o atingiu na lateral do tórax. O hipopótamo tem 2 presas afiadas no maxilar inferior. Ele ficou perfurando-o com essas presas e, ao fazer isso, ele conseguiu virá-lo de costas. Ele achou que ia morrer e rezava para o hipopótamo parar para poder sobreviver àquele ataque. ከዛም በኋላ አሁን እሱ ጉማሬው ያ Aparentemente, suas preces foram atendidas, porque o hipopótamo parou de perfurá-lo e começou a se afastar na direção do lago. Pouco tempo depois, o amigo dele voltou e o encontrou. Que ferimentos você sofreu? Pode mostrar a sua cicatriz? Esse ferimento horrível no tórax mostra o lugar onde 3 costelas foram quebradas e há pedaços visíveis da costela que ficou para fora. Da mesma forma, os ferimentos na perna. Tinha um pedaço de pele pendurado. Para mim, isso realmente destaca como é perigoso para você praticar pescaria neste local. Eu, na verdade, mal consigo imaginar como é perigoso trabalhar como pescador neste lago. Mas se eu quiser aprender a fisgar o imputa, terei que pescar como eles. Então saio com um dos rapazes para verificar a rede. Mas eu não sabia que os barcos deles eram tão frágeis e tão expostos. Isso é muito preocupante. Há um grupo de hipopótamos ali, mas não é com eles que eu estou preocupado. Porque há outros em volta do grupo que de vez em quando mergulham e depois sobem. E eles estão subindo cada vez mais perto. Estou tentando ir para águas mais profundas. Acredito que lá estarei mais seguro do que na água rasa onde os hipopótamos e crocodilos estão. O hipopótamo está muito, muito perto, olhando para cá e mergulhando. Eu não quero nem olhar para ele. Depois do que acabei de ouvir, quero ficar bem longe desses hipopótamos. Eles são tão perigosos na água e já soube que viraram barcos e mastigaram os ocupantes até a morte. Se eu cruzar o caminho de um hipopótamo, principalmente nessa canoa minúscula, terei sorte de sair com vida. Estou no Lago Chamo, no Vale do Rift, na África, aprendendo com os moradores locais a pescar o imputa, também conhecido como perca do Nilo, um dos maiores monstros do rio do mundo. Mas como acabei de ouvir o relato horrível de um ataque de hipopótamo e vi os crocodilos à espreita na água rasa, me sinto exposto nessa pequena jangada. Mas minha única opção é seguir em frente. Se, como os pescadores locais, você depende dos peixes que pesca para se manter vivo, precisa trabalhar e enfrentar os perigos. Esta rede está meio desgastada. Parece que alguns crocodilos e hipopótamos conseguiram furá-la. É muito bom ter alguma coisa para fazer enquanto estou aqui, em vez de ficar à deriva nessas águas. Só de pensar no que tem ali, os hipopótamos, os crocodilos... Bom, um peixe já fisgou. Isso é uma tilápia. É isso que os pescadores mais pescam, embora sempre pesquem em grupos. Elas não ficam maiores do que isto. Nadadeira dorsal cheia de espinhas. Bela coloração azul, muito bonita. É, muito linda. Mas o motivo para eles as pescarem é que são um ótimo alimento. E essa aqui vai virar alimento já já. O resto da rede não traz outros peixes, muito menos uma perca do Nilo. Mas, pelo visto, elas estão aí e são o prêmio que fazem os perigos todos valerem a pena. Os pescadores deste lago estão provando ser as pessoas mais corajosas que já conheci. Entretanto, em sua busca por peixes, este rapaz abusou da sorte. É uma história fascinante. Ele viu um crocodilo nessa área e começou a jogar pedras para espantar o crocodilo. E ele viu o crocodilo mergulhar. Então deduziu que seria seguro para ele entrar na água. O crocodilo agarrou
a sua perna esquerda. Os crocodilos tentam te puxar para águas mais profundas e te afogar. É assim que eles matam antes de desmembrar a vítima mais tarde. Mas então o crocodilo ficou preso na rede. E o pescador conseguiu se soltar da mandíbula do crocodilo. Estou pensando que esse sujeito tem muita sorte. O fato é que ele escapou da mandíbula de um crocodilo. Isso é absolutamente impressionante para qualquer um e eu estou feliz por não ter que ganhar a vida neste lago. O crocodilo que atacou você era do mesmo tamanho que aquele? É isso? Acredito que esse crocodilo deva ter uns 4,5 metros e cerca de 450 quilos. Os pescadores daqui têm muito a temer, então não é surpresa o fato de a religião ser uma parte tão importante de suas vidas. Esta belíssima igreja esculpida na pedra é devotada ao santo padroeiro da Etiópia, um homem famoso por lutar contra um poderoso monstro do rio, um dragão gigante. Esta é Bet Georgis, ou Igreja de São Jorge. Este lugar é de tirar o fôlego. Pensar que isso tudo consiste de apenas uma única rocha. É uma escultura enorme e é incrível. Esta é a imagem clássica de São Jorge em seu cavalo. O dragão está morto ou morrendo no chão. Bom, assim fica bem claro que ele é tão importante para o povo que tem até gente que acredita que a história de São Jorge realmente aconteceu aqui na Etiópia. Se São Jorge realmente matou um perigoso dragão etíope, então não é à toa que os nativos o reverenciam. Mas enquanto passo por uma cidade próxima, percebo o quão significativo ele é para essa gente. São Jorge é tão importante aqui na Etiópia que no dia 23 de cada mês celebra-se o dia de São Jorge. E aqui, em outra igreja devotada a São Jorge, você vê essas multidões chegando para adorá-lo. A força contínua dessa lenda destaca a forma como este povo tem combatido criaturas nas águas há gerações. E eles adoram o herói que possa derrotá-las. Encontra o homem que enfrentou talvez o animal mais temido daqui quando foi atacado por um crocodilo. Só que dessa vez o crocodilo não saiu sem fazer um estrago. O crocodilo não só fugiu com o pé dele, mas também fez tanto estrago na perna dele que ela teve que ser amputada acima do joelho. Inacreditavelmente, ele continua pescando, como prova esta foto. Ele continua com apenas uma perna, pescando no mesmo lago onde esse encontro aconteceu. Ele tem uma família para alimentar, então precisa continuar enfrentando os perigos. Mas mesmo sendo um pescador há tanto tempo, ele sempre aprende uma ou duas coisinhas. Essa tilápia aqui nesta foto é muito interessante. Ele a usou como isca viva para pegar uma perca do Nilo. Ele sabe onde elas estão, então talvez ele possa me dizer aonde ir e que lugares devo evitar. Acho que esta pode ser uma pista muito útil. Após discutir as táticas com este pescador destemido, volto para o Lago Chamo, armado com informações sobre bons lugares para a pesca. Mas para chegar até eles, tenho que passar por um ponto conhecido como Mercado de Crocodilos. Ele é chamado assim porque é um ponto de encontro preferido desses gigantes. Aparentemente, o maior crocodilo do Nilo do mundo viveu neste lago. Uma fera de cerca de 6 metros. Isso faz apenas alguns anos. Ver tantos crocodilos deitados ao sol me faz perceber quantos monstros devoradores de gente estão vivendo neste lago. Olha o tamanho deles. São enormes. Eu nunca vi crocodilos tão grandes num único lugar. E quando eles mergulham de volta na água, consigo compreender por que dizem que o crocodilo que você não vê é o que pode te matar. Se eu ficar perto demais da margem do lago, ou se eu estiver tirando um peixe d'água, ou se uma onda repentina me fizer escorregar, não há como prever o que vai acontecer comigo.
Estou na Etiópia, pescando o imputa, ou a perca do Nilo. Estou seguindo uma pista até o perfeito local de pesca. Mas mais uma vez, do nada, o vento começa a ficar mais forte. As ondas aumentaram e a água está mais lamacenta. Acho que se houver um lugar mortal para pescar, seja em rios ou no mar, é esse aqui. Embora este barco seja de metal, ele não boia muito bem. Se ele sofrer uma rachadura, vai começar a afundar. E há crocodilos de 6 metros por aqui. Somente um prêmio tão grande quanto a perca do Nilo faz esses riscos valerem a pena. Então eu continuo na esperança de pegar minha presa antes de me tornar vítima dela. Como o velho sugeriu, estou usando uma tilápia como isca. Vai funcionar melhor do que uma isca artificial porque a água é muito turva. Mas o clima está me vencendo. Não está dando certo. Estamos sendo levados pela corrente em grande velocidade e a linha se arrasta atrás de nós. Não está à deriva. Tenho sorte em outro lugar que ele mencionou. Um afloramento rochoso numa ilha. Percas do Nilo adoram ter um abrigo para emboscar suas presas. E pedras embaixo da água podem ser o lugar perfeito. Mas apesar de pescar aqui por várias horas, nada morde. Nos dias seguintes, eu pesco em uma série de lugares. Mas parece que os peixes não estão aqui. Ou que outros pescadores chegaram primeiro. Esta rede foi feita para pescar perca do Nilo. Parece que a concorrência é forte aqui. Por fim, devo admitir que este lago está me vencendo. Já vi como os pescadores daqui são determinados e eles pescam nestes lagos há milhares de anos. Estou começando a me perguntar se a perca do Nilo também não foi vítima da pesca excessiva. É decepcionante ter que deixar estes lagos sem fisgar nada. Eu vi muitos monstros, mas não o que eu queria ver. Acho que se eu ficasse aqui tempo suficiente, poderia fisgar alguma coisa. Mas a vida é curta demais para isso. Acho que terei que ir a outro lago do Vale do Rift. Minha única alternativa é seguir para um lugar de difícil acesso para os pescadores. Além de ilegal ficar com peixes que são pescados aqui, também alguns pescadores locais estão dispostos a testar suas defesas naturais espetaculares. Estas são as cataratas Murchison, em Uganda. Vi gente no Vale do Rift pescar em condições extremamente perigosas, mas não posso imaginar ninguém pescando aqui. Então, estou achando que talvez a base dessas cataratas pode ser o lugar onde eu vou fisgar minha perca do Nilo monstruosa. A água no fundo dessas cataratas é conhecida como Caldeirão do Diabo. E é aqui que estou prestes a encontrar meu monstro do rio. Ali em cima! Ali em cima! 20 da noite, só no Animal Planet. Estou em Uganda, no rastro da perca do Nilo, que os nativos chamam de imputa. Nesta missão para fisgar o maior peixe de água doce da África, enfrentei monstros mortais. Me deparei com pescadores destemidos que já cortejaram a morte. E enfrentei tempestades e condições letais naquele que é um dos lugares mais mortíferos do mundo para um pescador. Ainda assim, o gigante conseguiu escapar de mim. Enquanto subo até as cataratas, minha ansiedade cresce. Estou me aproximando do que parece ser fumaça, mas é a nuvem de água liberada pelas cataratas Murchison. E só de pensar no tamanho de peixes que abrigam essas águas agitadas, eu começo a sentir uma palpitação. É realmente apavorante a ideia de fisgar um peixe grande nessas águas. Esta pode ser minha melhor e talvez minha última chance de pegar um monstro. Esse grande redemoinho atrás de mim é o Caldeirão do Diabo. Isso soa melodramático e talvez exagerado, mas as palavras não fazem jus a este lugar. Quando você está no mesmo nível do rio, você vê que há uma grande quantidade de água entrando. Parece que são 300 toneladas por segundo, entrando por aquela fresta ali. Estas são águas muito hostis e com os métodos locais não seria fácil pescar nessa região. Se você pesca com rede ou com linha comprida, esse tipo de pescaria exige que você entre na água. Há crocodilos aqui, essas águas são muito fortes. Então, este pode ser o único equipamento que sirva para pescar nesse local. Preciso tomar cuidado com minha posição. Se eu cair, serei sugado para o fundo dessas águas em segundos.
Já é difícil enxergar crocodilos na água. E a espuma produzida pelas cataratas dá a eles o disfarce perfeito. Este pode ser o local de pesca mais perigoso que já frequentei. Qualquer coisa que morder essa isca tão grande será um peixe de tamanho considerável. Então, preciso ter muito cuidado para não ser puxado para dentro e... Op! Fisgou! Tem uma folguinha ali, mas a água está girando tão forte que ele foi para o outro lado e está vindo na minha direção. Parece que o tamanho é bom porque está seguindo a corrente. Está subindo para a superfície. Está subindo. É um peixe de bom tamanho. Puxa vida, é grande. Esse peixe está nadando com a corrente. Ele parou. Ele tá ali em cima. O peixe deve estar cansado, mas a água está repuxando muito. Tá na lateral, aqui, bem na lateral. Na lateral. Está cansado. Não estou vendo o peixe por causa da espuma. Vejam só, vejam só. Muito bem. Eu dei um nó pesado na boca dele. Vou colocá-lo de volta na água, passar para cá e colocá-lo na água, onde ele pode se recuperar. Bom, eu também só espero que, se houver crocodilos aqui, eles prefiram o peixe a mim. Ele já está começando a ficar mais forte, mas eu quero garantir que ele esteja totalmente recuperado antes de dar uma boa olhada. Se ele voltar para a água, não vai se recuperar, então será jogado para as pedras e com certeza vai morrer. Vou precisar da ajuda do meu barqueiro, o Etch, já que este peixe é pesado demais para levantar sozinho. Com a rede dá 51 quilos, temos que tirar um pouco, mas ele ultrapassa os 45 quilos. Vamos levantar, muito bem. Certo. Vejam só esta perca do Nilo. Tem mais de 45 quilos. Que lugar incrível para pegar este peixe. Velho e grande peixe predador de emboscada. Um belo rabo aqui, mas do lado da boca, vejam só, não há tentáculos como no caso do bagre. Vemos olhos grandes e essa mandíbula protuberante. Quando ele realmente abre a boca, é praticamente um telescópio. E ele engole todos os peixes, criando um vácuo. A água entra e pronto. Outra coisa, só para informar, vejam que bela defesa. É como ter pregos de 15 centímetros saindo das costas. Finalmente peguei o peixe que prova que a monstruosa perca do Nilo ainda pode ser encontrada aqui no Vale do Rift, na África. É bom vê-lo de novo na água. Mas vou te contar, se eu fosse um peixe, não gostaria de viver nessas águas, com essas criaturas que vivem aí dentro. Principalmente os crocodilos, sem contar a força dessas águas, mas o cenário é dramático para pegar um peixe assim. Nesta jornada tive que pescar em alguns dos lugares mais assustadores que já vi. Mas coloquei minha vida em risco. Enfrentei os monstros e fisguei um gigante naquele que certamente é um dos mais antigos e mais perigosos locais de pesca do mundo. Versão brasileira, DPN Santos. Este programa